Você está aqui hoje porque algo no seu coração te trouxe até este momento. E eu quero que você saiba que isso não é por acaso. Deus tem um jeito único de nos alcançar quando mais precisamos. E talvez agora mesmo você esteja carregando um peso, uma dúvida, uma dor silenciosa que ninguém ao seu redor consegue enxergar. Há momentos na vida em que as palavras parecem faltar, quando tudo o que conseguimos fazer é respirar fundo e tentar seguir em frente. Mas algo dentro de nós grita por ajuda, por alívio, por uma resposta que o mundo não consegue dar. É justamente nesse lugar de vulnerabilidade que encontramos o poder transformador da oração sincera, aquela que nasce do fundo da alma, sem máscaras, sem fórmulas prontas, apenas a verdade crua do nosso coração diante do Pai, que tudo vê e tudo conhece. Quando falamos em oração sincera, não estamos falando de palavras bonitas ou de frases decoradas que repetimos mecanicamente, mas daquele momento em que nos rendemos completamente, quando todas as barreiras caem e ficamos nus diante da presença de Deus, como uma criança que corre para os braços do Pai depois de um dia difícil. É nesse lugar de honestidade total que o céu se abre, porque Deus não se impressiona com nossa eloquência, mas se comove com a sinceridade do nosso coração. Pense em Ana, aquela mulher que aparece no primeiro livro de Samuel, uma mulher quebrantada pela dor de não poder ter filhos, uma dor que a sociedade daquela época tornava ainda mais pesada, porque a fertilidade era vista como bênção divina e a esterilidade como maldição. Ana ia todos os anos ao templo em Siló com seu marido Elcana, mas enquanto todos ao redor celebravam e ofereciam sacrifícios, ela carregava uma angústia que ninguém mais podia sentir da mesma forma. A Bíblia nos conta que Penina, a outra esposa de Elcana, provocava Ana constantemente, usando suas próprias dores como arma, tornando cada dia uma batalha emocional. Ano após ano, aquela ferida se aprofundava, até que algo dentro de Ana mudou. Ela não suportava mais carregar aquele peso sozinha e decidiu derramar tudo diante de Deus. No capítulo 1 de 1 Samuel, dos versículos 10 a 15, lemos que Ana estava com tanta amargura na alma que orou ao Senhor e chorou muito. E enquanto orava, suas lágrimas caíam sem controle, seus lábios se moviam, mas nenhum som saía, porque a dor era tão profunda que as palavras não conseguiam expressar o que seu coração gritava. O sacerdote Eli, observando de longe, pensou que ela estivesse embriagada, porque não conseguia entender aquele tipo de entrega, aquele tipo de transparência diante de Deus. Mas Ana respondeu algo que revela o segredo da oração sincera. Ela disse que não estava embriagada, mas era uma mulher aflita de espírito que estava desabafando sua alma diante do Senhor, e que tudo aquilo vinha da grandeza da sua angústia e do seu pesar. Perceba que Ana não tentou parecer forte, não tentou esconder sua dor, não tentou usar palavras religiosas para impressionar. Ela simplesmente foi real, completamente real diante de Deus. E foi exatamente essa sinceridade que abriu as portas do impossível, porque Deus não rejeita corações quebrantados, mas os recebe com ternura infinita. Quando você ora com sinceridade, algo poderoso acontece no mundo espiritual, porque você não está apenas falando palavras ao vento, mas está estabelecendo uma conexão real com o Criador do universo, aquele que conhece cada fio de cabelo da sua cabeça, cada pensamento escondido, cada lágrima que você derramou sozinho no seu quarto quando ninguém estava vendo. A oração sincera não precisa ser longa, não precisa ser teologicamente perfeita, não precisa seguir nenhum roteiro específico. Ela só precisa ser verdadeira, precisa vir daquele lugar dentro de você onde mora a sua essência, onde você guarda seus maiores medos e suas maiores esperanças. Deus se move diante da sinceridade, porque ela quebra todas as barreiras religiosas que muitas vezes construímos sem perceber. Aquelas barreiras que nos fazem achar que precisamos estar num certo estado espiritual para nos aproximarmos dele
como se precisássemos estar limpos antes de ir até aquele que veio justamente para nos limpar. Pense no publicano da parábola que Jesus contou em Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14, uma história que Jesus compartilhou especificamente para pessoas que confiavam em si mesmas, achando que eram justas e desprezavam os outros. Nessa história, 2 homens foram ao templo para orar, um fariseu e um publicano, 2 extremos da sociedade judaica daquela época. O fariseu era respeitado, religioso, conhecedor das Escrituras, alguém que todos admiravam e consideravam exemplo de santidade, enquanto o publicano era desprezado, visto como traidor porque cobrava impostos para o Império Romano, considerado impuro e indigno de se aproximar de Deus. Quando chegaram ao templo, o fariseu ficou em pé e orou consigo mesmo. Olha que expressão interessante. Ele orou consigo mesmo, não com Deus, porque suas palavras eram apenas um monólogo de autojustificação. Ele agradecia por não ser como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, e especialmente agradecia por não ser como aquele publicano que estava ali perto. E então começou a listar suas próprias qualidades. Jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo de tudo que possuía, era exemplar em suas práticas religiosas. Mas enquanto isso, o publicano ficou de longe, nem sequer ousava levantar os olhos ao céu. Batia no peito em sinal de profunda contrição e dizia apenas uma frase curta, mas devastadoramente sincera: Deus tem misericórdia de mim, pecador. Não havia lista de qualidades, não havia comparações, não havia tentativa de impressionar. Apenas a verdade nua e crua de um homem que sabia exatamente quem era e do que precisava. E Jesus surpreendeu a todos ao dizer que foi esse homem, o publicano desprezado, quem voltou para casa justificado, e não o outro, porque qualquer que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Essa parábola nos ensina algo revolucionário sobre como Deus enxerga nossas orações. Ele não está interessado em performances religiosas, não se impressiona com nossas conquistas espirituais, mas se comove profundamente quando nos apresentamos diante dele sem máscaras, reconhecendo nossa total dependência da sua graça. Talvez você esteja atravessando um momento em que sente que suas orações não chegam a lugar algum, como se houvesse um teto de bronze entre você e o céu, como se Deus não estivesse ouvindo ou não se importasse com o que você está enfrentando. Deixe eu te dizer algo que pode mudar sua perspectiva hoje. Muitas vezes o problema não é que Deus não esteja ouvindo, mas que nós não estamos sendo completamente honestos com Ele. E essa falta de honestidade cria uma distância que não deveria existir. Quantas vezes oramos pedindo força quando, na verdade, estamos exaustos e precisamos dizer isso? Quantas vezes pedimos bênçãos quando nosso coração está cheio de mágoas que precisam ser colocadas diante do Senhor? Quantas vezes falamos palavras bonitas quando por dentro estamos gritando de dor, de raiva, de frustração? Deus não precisa que você seja forte diante dele, ele precisa que você seja real. Porque é na sua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa, como Paulo aprendeu em 2 Coríntios. Capítulo 12, versículo 9. Paulo, aquele gigante da fé que escreveu grande parte do Novo Testamento, tinha algo que ele chamava de espinho na carne, algo que o atormentava constantemente. E a Bíblia não especifica exatamente o que era, porque talvez Deus queira que cada um de nós coloque ali o seu próprio espinho. Paulo orou 3 vezes pedindo que Deus removesse aquilo. 3 vezes ele foi sincero sobre sua dor, sobre sua limitação, sobre seu desejo de ser livre daquele tormento. Mas a resposta de Deus não foi remover o espinho, foi dizer que sua graça era suficiente e que seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso mudou completamente a perspectiva de Paulo, a ponto de ele dizer que se gloriaria nas fraquezas para que o poder de Cristo repousasse sobre ele. Perceba que a oração sincera de Paulo
não recebeu a resposta que ele esperava, mas recebeu algo maior, uma compreensão profunda de como a graça de Deus opera, e isso só foi possível porque ele foi honesto sobre sua dor e sua necessidade. Quando você ora com sinceridade, mesmo que a resposta não venha da forma que você espera, algo está mudando, algo está sendo transformado, porque você está permitindo que Deus entre nas áreas mais escondidas da sua vida, aquelas que você nem sempre mostra para outras pessoas. A oração sincera é um ato de coragem, porque exige que você tire todas as máscaras, que deixe de tentar parecer espiritual e simplesmente seja você mesmo, com todas as suas dúvidas, com todos os seus medos, com todas as suas imperfeições. E é exatamente aí, nesse lugar de vulnerabilidade total, que o poder de Deus se manifesta com mais intensidade. Então, hoje eu quero te convidar a fazer algo diferente na sua vida de oração. Pare de tentar impressionar a Deus e comece a ser completamente honesto com Ele. Conte tudo o que está sentindo, mesmo que pareça feio, mesmo que pareça errado, mesmo que você tenha vergonha, porque não existe pecado que a graça de Deus não possa cobrir, não existe dor que o amor dele não possa alcançar, não existe situação que esteja além do poder dele para transformar. Quando Ana orou naquele dia no templo, ela não sabia que sua história seria contada milhares de anos depois. Ela não estava tentando ser exemplo para ninguém. Estava simplesmente derramando sua alma diante de Deus. E essa sinceridade mudou não apenas sua vida, mas toda a história de Israel. Porque o filho que nasceu daquela oração, Samuel, se tornou um dos maiores profetas e juízes que a nação já teve. Sua oração sincera hoje pode estar abrindo portas que você nem imagina, pode estar mudando não apenas sua própria história, mas também a história de pessoas ao seu redor que serão impactadas pela transformação que Deus vai operar na sua vida. O poder da oração sincera não está nas palavras que você usa, mas na condição do seu coração quando você as pronuncia. Não está na duração da sua oração, mas na profundidade da sua entrega. Não está em quantas vezes você ora, mas em quão real você é quando se apresenta diante do trono da graça. Deus está esperando por você exatamente como você é agora. Não como você acha que deveria ser, não como você gostaria de ser, mas como você realmente é neste momento, com todas as suas lutas, com todas as suas questões, com todas as suas feridas ainda abertas. Ele quer ouvir sua voz verdadeira, não aquela que você usa na igreja, não aquela que você usa quando está orando em público, mas aquela voz íntima que só existe entre você e Ele, aquela que sai do fundo da alma quando você está sozinho e não precisa manter aparências para ninguém. E eu quero te dizer com toda a convicção, quando você começar a orar assim, com essa sinceridade nua e crua, você vai experimentar uma proximidade com Deus que talvez nunca tenha experimentado antes, porque finalmente não haverá mais nada entre você e Ele. Nenhuma barreira, nenhuma pretensão, apenas a verdade pura do seu coração encontrando o amor incondicional dele. Se este vídeo tocou seu coração hoje, se você sentiu que essas palavras foram dirigidas especialmente para você, eu quero te convidar a se inscrever neste canal e ativar o sininho para que mais mensagens como essa possam chegar até você, porque nosso desejo aqui é levar esperança, fé e consolo para cada lar, para cada coração que precisa ser alcançado pelo amor de Deus. Deixe nos comentários como você se sentiu assistindo isso. Compartilhe sua própria história de oração sincera e se tiver algum tema que gostaria que abordássemos por aqui, escreva para nós, porque este canal cresce quando você participa, quando você nos ajuda a entender o que as pessoas realmente precisam ouvir. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe imensamente.